Tudo bom com você? Tudo bom, Thalita? E você? Tudo tranquilo? Tudo certinho, Zenin. Olha só, ficamos devendo então essa grande estreia que foi Oppenheimer e a gente abre já com isso. Sabe que eu li uma piadinha na internet sobre Oppenheimer dizendo que assim, todo mundo procurou o diretor do filme, todos os astros de Hollywood procuraram o diretor do filme, falaram, a gente faz uma pontinha por qualquer R$ 10, porque falou que o filme está recheado de grandes atores. Como que você viu? É isso mesmo? É isso mesmo, né? Tem esse lado. Você pega, por exemplo, o próprio Oppenheimer, que é o personagem principal, ele é interpretado pelo Cillian Murphy, né? Que é um nome aí que já teve no Ventos da Liberdade, o Ken Loach, teve vários filmes aí notáveis. Né? O Matt Damon está no elenco, fazendo o papel de um general. O Robert Downey Jr. está no papel do chefe da agência atômica do governo americano, que é um personagem chamado Lewis Strauss, né? A Emily Blunt faz a Kitty Oppenheimer, que é a esposa do Robert Oppenheimer, e assim por diante, né? Tem uma penca de atores assim estrelados e outros assim bem conhecidos, tal. Aliás, o filme tem muito personagem. O filme tem muito personagem. É um filme, Thalita, já entrando assim no comentário dele, que você tem que prestar muita atenção, não apenas pela complexidade da história, que é uma história real, né? Uma história de guerra e de política e de ciência, né? Mas também pelo número de personagens. E é um filme extremamente dialogado. Eu tenho a impressão que, se você pegar o roteiro do filme, deve dar um calhamaço assim, de umas 500, 600 páginas. Então você tem que prestar muita atenção, porque são diálogos densos. O filme é baseado numa biografia do próprio Oppenheimer, né? Que é escrita pelo Kay Bird e Martin Sherwin. Essa biografia já está traduzida, já está disponível. Eu até depois do filme já comprei o livro, né? Estou lendo. Esse é um livro de muito prestígio também. Ele ganhou o prêmio Pulitzer nos Estados Unidos, que é o principal prêmio de literatura e de jornalismo norte-americano, né? Eu li umas 60, 70 páginas, não tive muito tempo, não. Mas ele é muito absorvente e muito bem escrito. Então, é uma biografia muito pesquisada, com muita fonte, jornalisticamente, parece que é um trabalho assim impecável, e ele recria todo esse ambiente de guerra, né, de tensão da guerra, guerra mundial, né? Em 19, que começa, uma história que começa, na verdade, a ficar mais candente, mais quente mesmo, a partir de 1943, né? Que a guerra está completamente indefinida ainda. Não se sabe para que lado a coisa vai pender. Né? A Alemanha está com muita força ainda. Né? E o Einstein, Albert Einstein, o grande cientista Albert Einstein, pai da teoria da relatividade e tudo mais, ele já no exílio, ele adverte o presidente Roosevelt, norte-americano, de que seria possível, teoricamente, construir um artefato, uma arma totalmente não convencional e muitíssimo mais poderosa que as armas convencionais, que viria a ser a bomba atômica. E aí se desencadeia uma espécie de uma corrida, porque se tem notícias através do serviço de espionagem que a Alemanha também está nessa pista. Então, a guerra fica pendente de quem vencer essa corrida em busca dessa tecnologia, porque o Einstein fala, teoricamente é possível, mas existe um tremendo desafio tecnológico para chegar, para viabilizar aquilo que é possível em teoria e a construção de uma arma efetiva para ser usada na guerra. Isso leva 2 anos exatamente. Né? Então, esse livro e esse filme são a história do Projeto Manhattan,
que é um projeto americano que construiu uma cidade no deserto de Los Alamos, convocou os melhores cientistas disponíveis, né, os melhores técnicos da época, fizeram uma cidade lá, levaram as famílias, ficaram 2 anos lá apenas pesquisando essa arma, a viabilidade tecnológica dessa arma. E quando ela fica pronta, que é feito o primeiro teste nuclear, né, no próprio deserto, né, no Novo México, nos Estados Unidos, né, a Alemanha já estava vencida, a guerra com a Alemanha já havia terminado. Mas os Estados Unidos continuavam em guerra com o Japão, que tinham atacado a base americana em Pearl Harbor, né, e os Estados Unidos entraram na guerra, tal, e essa guerra, a guerra no Pacífico, permanecia. Né? E então se cria esse grande dilema, né, de como usar esse artefato que tinha sido viabilizado pelos cientistas. Esse é o cerne da história real na qual aparece esse cientista, que é o Oppenheimer, que é uma pessoa, isso que eu acho que é o encanto do filme. Ele é uma pessoa totalmente dividida. Ele é um cara formado em uma família rica americana e é formado dentro do liberalismo judaico, assim, humanista, né? Ele tem, na juventude, ideias de esquerda. Ele chega a contribuir com dinheiro para os republicanos na Guerra Civil Espanhola de 1936, né? Ele tem todo esse lado, né? Ele é um homem cultíssimo, fala vários idiomas, é um gênio, né? Conhecido pela inteligência dele, mas tem esse lado também, vamos dizer assim, obscuro, da busca pelo saber, da busca pelo poder, né? E ele fica dividido o tempo todo. O filme é a história dessa divisão, né? Ao mesmo tempo que ele bota todo o talento e todo o empenho pessoal dele, como físico, como cientista e como líder de equipe, para fazer essa bomba em tempo recorde, isso para ele é justificável, porque ele, como judeu, mais justificado ainda, porque seria para combater o nazismo. Agora, quando essa bomba ficar pronta, o nazismo já foi derrotado. E ela vai ser jogada em cima de 2 cidades japonesas, sem interesse estratégico, apenas para, segundo o presidente Truman, que havia substituído o Roosevelt, que havia morrido, né, para encurtar o tempo de guerra e poupar vidas de soldados americanos. Mas muitos historiadores dizem que também, além disso, o que se queria era dar uma grande demonstração de poderio ao mundo, já que os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial como uma grande superpotência, né, que iria rivalizar com a União Soviética durante muito tempo, o tempo da Guerra Fria. Então, esse é um filme essencialmente político, na verdade, né? E ele centra fogo nisso. Eu confesso para você que eu não sou grande fã do cinema do Christopher Nolan. Acho um cinema assim, muito baseado em efeitos especiais, alguns com histórias muito mirabolantes, não sei o que, esse Tenet, por exemplo. Tal. Ele é muito conceituado, em parte da crítica, inclusive, pelos filmes que ele fez com o herói Batman, né? Isso não me toca muito. Então eu fui ver o filme assim, totalmente... Deixa eu ver o que é esse filme, né? Será que é um monte de efeitos especiais e não sei o quê? E não é nada disso. É um filme baseado em política, em jogos de interesse, em questões éticas, como o que você faz com uma arma excepcional, né? Qual é a tua responsabilidade ética no uso do conhecimento que você gerou, na verdade, né? Que custou assim, centenas de milhares de vidas, né? Se estima que as mortes entre Hiroshima e Nagasaki, as mortes que aconteceram no momento das explosões e as que ocorreram depois por efeitos da radiação, chegam até a mais de 200 mil pessoas, né? Quer dizer, um verdadeiro genocídio, na verdade, né? Então, o filme é feito disso. Você tem um momento de grande efeito especial, que é muito bom mesmo, é a hora que eles conseguem chegar ao artefato final e fazer o teste, que chamou Trinity. Esse teste chamou Trinity,
né? E aí todo o recurso do cinema, assim, de efeitos e grandes recursos, inclusive filmado com tecnologia IMAX, né, 65 milímetros, que é uma tecnologia totalmente especial, que dá uma textura à imagem assim que as outras películas não conseguem dar. Então, tudo isso aparece na tela. Mas 95% do filme é um filme baseado em diálogos, em questões, em rivalidades, em intrigas muito grandes, porque a história tem ainda desenvolvimentos, né? Porque a guerra termina, a Segunda Guerra Mundial termina, e depois das duas explosões em Hiroshima e Nagasaki, o Japão se rende, e quase imediatamente começa a Guerra Fria com a União Soviética, entre os antigos aliados, que eram aliados, os Estados Unidos e a União Soviética, aliados na Segunda Guerra para derrotar o nazismo. E a partir da derrota do nazismo, passam a ser rivais na partilha do mundo, de influência no mundo, vamos dizer assim, né? E tem início a Guerra Fria. E logo depois, algum tempo depois, a União Soviética consegue também fabricar a sua bomba, né? Quer dizer, equilibrar as forças. E havia gente dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, e suspeitas que o próprio Oppenheimer pensasse dessa forma, que era melhor para a paz mundial que o arqui-inimigo, agora, soviético, também tivesse essa tecnologia. Que seria mais provável que ela nunca fosse usada se houvesse esse equilíbrio da ameaça de destruição mútua. E, de fato, foi o que ocorreu durante o tempo da Guerra Fria, né? Com os dois países, cada um dos quais aumentando seu arsenal nuclear, aumentando até ter o poder de destruir o planeta não sei quantas vezes, aquela loucura do armamentismo nuclear, né? E esse equilíbrio fez com que essas bombas que estavam lá acumuladas não tivessem sido empregadas durante esse período. Não sabemos para onde vai a humanidade a partir de agora, mas, enfim, esse equilíbrio de armas funcionou ao longo da Guerra Fria. E tem tudo isso dentro do filme, porque o próprio Oppenheimer vai cair em desgraça porque ele renuncia, depois da explosão da bomba atômica, ele renuncia a continuar as pesquisas que levariam a uma bomba mais poderosa ainda que a bomba atômica, que seria a bomba de hidrogênio, que é 1000 vezes mais poderosa que as bombas que foram jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki. E aí ele cai em desgraça perante um governo que já é dominado pela paranoia anticomunista, né, com a ação do macartismo e tudo mais, e ele cai em desgraça. Então, ele é esse cara, na verdade, é um personagem trágico, né, dividido sempre, trágico, com problemas terríveis de consciência, né? E eu acho que esse ator, Cillian Murphy, passa isso muito bem, é muito expressivo. Então, é um filme também de trabalho de atores, é um filme de inteligência, para quem gosta de história, para quem gosta de um cinema mais realista, que não esconde a verdade das coisas e vai fundo. Eu acho que esse filme para mim, foi uma grande surpresa. Eu acho que até agora é o grande filme político do ano. Deixa eu te perguntar sobre um detalhe, assim, que não é nada importante, mas, enfim, é um filme longo? Ele tem 3 horas. Me pareceu, porque você foi comentando, traça a vida toda do Oppenheimer, inclusive quando ele cai em desgraça. Exatamente. 3 horas. Quer dizer, você tem, na verdade, um filme que é quase 3 em 1. Você tem a formação dele, depois a ação dele como líder do projeto Manhattan, e depois você tem ele sendo perseguido, inclusive tendo que depor em comissões no Senado e tudo mais, e caindo em desgraça. E o detalhe é o seguinte: essas 3 partes do filme, elas se misturam. Elas não são narradas em linha reta. Então você vai de uma para outra, e você tem que prestar muita atenção para não ser traído por essas idas e voltas no tempo. Tem partes que são em preto e branco, tem partes que são a cores,
justamente para ajudar o público a discernir os tempos históricos ali que estão sendo vividos. Mas, mesmo assim, é um filme complicado. Agora, eu garanto para vocês que essa complexidade vale a pena ser enfrentada. Muito bom.